Então seja bem-vindo ao Think Tank desta semana. Como sabe, vai sempre para o ar à terça-feira às 17h30, a menos que haja algum aviso de última hora. Ora bem, o programa, como sabe, é pensado para fazer a análise política e económica de cada semana que passou e seguramente também sabe que todas as semanas estão aqui comigo o Joaquim Aguiar, à minha esquerda, e o Jorge Marrão à minha direita. Mas antes de irmos aos temas de hoje, deixe-me só lembrar que a Cor do Dinheiro tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sandy Zalidade. Ora, agora sim, o que é que temos para o menu de hoje? Duas coisas que se podem subdividir em outras tantas. E a primeira é o desassossego do Primeiro-Ministro por causa do tema IUC, Imposto Único de Circulação. O tema acabou por motivar uma dificuldade acrescida por parte do Primeiro-Ministro, muito preocupado com uma petição que já alcança as 400 mil pessoas, coisa nunca vista em Portugal. O segundo ponto, o novo desaguisado entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República a propósito da TAP. E, finalmente, a insistência no conflito. António Costa, na discussão do Orçamento do Estado, acabou por entregar a João Galamba, o ministro mais desavindo com o Presidente da República, a função de fechar o debate do Orçamento do Estado. Joaquim Aguiar, estamos perante um engrossar do caldo entre Marcelo e a Costa? Não, estamos sobretudo a acumular os erros de leitura da conjuntura por parte dos principais protagonistas. Normalmente, quando um erro de conjuntura não é resolvido, vai-se criar um desastre estrutural. Quando o Joaquim diz um erro de análise de conjuntura, está-se a referir tanto a António Costa como a Marcelo Rebelo de Sousa? Sim, estou-me a referir sobretudo às situações políticas em abstrato. Vou dar o exemplo para dar conteúdo ao abstrato. Quando Marcelo Caetano se opôs às propostas de abertura da ala liberal do Parlamento da altura, parecia que estava a defender os interesses tradicionais em relação à descolonização. Na verdade, o que ele estava a fazer era tentar negociar a descolonização, mas não percebeu que para ter sucesso na descolonização era preciso ter democracia, porque era a única maneira de poder vencer os obstáculos à descolonização. Isso veio-se a verificar depois, fez-se a descolonização nas piores condições possíveis e sem verdadeira resistência da sociedade portuguesa a esse desenvolvimento. Agora, o nosso obstáculo, o problema que não conseguimos resolver é o do crescimento económico. Isto é, não se consegue motivar agentes económicos para participarem no investimento e desenvolvimento da economia. Mas, para que não se pense que isto é uma novidade, vale a pena recordar o que são duas declarações de hoje em que o Bloco de Esquerda ataca o Partido Socialista. Ataca o Partido Socialista. Sim. A perguntar se não tem vergonha ou algo assim de fazer uma política de direita. A perguntar se não tem vergonha de fazer uma política de direita. Que eu acho que isto faz-me, Joaquim, já agora um comentário enquanto Joaquim procurei. Isto faz-me lembrar aqueles casais que ontem davam beijinhos por todo o lado e hoje insultam-se na rua. Mas não é o problema dos dois casais, é o problema da racionalização sobre o que está a acontecer. Sim.
porque enquanto o Bloco de Esquerda ataca o PS dizendo que é miserável que um partido assim se diga de esquerda e abrace todas as bandeiras da direita. Sim. Isto dito pelo Bloco de Esquerda contra o PS ignora uma coisa que é a situação em que está o PS impede-o de ver que está a trair os seus próprios valores quando parece que o está a defender. O que é que o PS está a fazer? Para sustentar a conjuntura, vai buscar dinheiro onde ele existir, que era o Conselho da Mortágua. É verdade, é preciso ir buscar a quem... É um conselho de família, é ir buscar o dinheiro onde ele está, sim. Não é? Parece um conselho rigoroso. O problema é que quanto mais vai buscar o dinheiro onde ele está, mais esse dinheiro falta para uma estratégia de desenvolvimento e de crescimento. Portanto, viciam-se as regras e depois fica surpreendido com o facto do o doente morreu. O doente morreu porque não podia deixar de morrer. A culpa do doente ter morrido é dos dirigentes que deixaram que o tratamento aplicado fosse um tratamento impossível, insustentável. E da mesma maneira que o Marcelo Caetano, que era um homem inteligente, foi destruído pelos obstáculos que ele próprio criou e não viu que tinha a solução à sua frente, desde que abdicasse de um critério de liberdade democrática, que parecia que lhe sustentava o poder autoritário, mas de facto o que estava a fazer era minar as bases desse regime político autoritário ao ponto de cair num abismo, do qual não há sequer justificação, porque o Marcelo Caetano defendia-se de uma ameaça que não era a ameaça verdadeira e perdeu de vista aquilo que era a verdadeira ameaça. Joaquim, deixe-me só, antes de voltarmos a essa parte, deixe-me ir ao Jorge. Jorge, estamos perante um escalar, ou melhor, para um agravar destas tensões entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. Provavelmente o país gostaria que isso acontecesse, porque algumas posições poderiam ficar melhor esclarecidas, mas conhecendo, como nós já conhecemos, os dois protagonistas, quer o Presidente da República, quer o Primeiro-Ministro, falta-lhes, diria, uma certa coragem política para extremar as posições e levar as suas posições até ao fim. Eu estava-me a lembrar, se tivéssemos que voltar aos tempos da monarquia, e que cognome é que daríamos a António Costa e a Marcelo? O falador. Não sei, talvez António Costa o habilidoso. Sim. Marcelo poderia ser o amado, não o desejado, porque o desejado foi o Dom Sebastião, e portanto isso é o que o país neste momento anda à procura, do Dom Sebastião, mas o amado ou o popular. E, portanto, duas personalidades que tenham estas características habilidosas, popular e amadas, têm dificuldade em entrar numa ruptura que gera uma crise. Porque a crise, que é como se costuma dizer sobre as guerras, normalmente sabe-se como começam, mas nunca se sabe bem como é que acabam. E, portanto, julgo que não tenho essa coragem. Mas eu estava a ouvir o Joaquim e estava-me a lembrar de um livro que eu estou agora a ler que se chama Pátrias. É um livro escrito por um historiador inglês que conta a sua vivência como teenager, o que é que ele viu na Europa quando andou a circular na Europa pelos anos 60, nos anos 70 e nos anos 80.
E é interessante porque ele várias vezes refere Portugal, a Espanha e a Grécia, no fundo 3 ditaduras com que nós fomos confrontados, como é que o mundo europeu se dividia, e a ideia dele é que a Europa são várias Europas. E a crise que Portugal está neste momento a sofrer é também uma crise de natureza europeia. É uma espécie de impasse civilizacional. Ou seja, nós temos uma crise cultural, ou seja, temos uma disputa cultural muito séria que está a ser gerida, o caso espanhol é o melhor caso, em que... Mas era aí que eu ia chegar, Jorge. Deixa-me só interromper. Desculpa lá. Tu estás a dizer que é uma crise europeia, mas eu não conheço uma crise igual a esta, a não ser em 3 países, em Portugal, Espanha e Grécia. E mesmo assim a Grécia está a ganhar juízo. Espanha e Portugal estão completamente a divergir do resto da Europa em termos de posicionamento. Enquanto a Grécia tem um governo que percebeu quais eram os problemas da Troika e está a mudar completamente o país, Portugal não percebeu isso e a Espanha está a caminhar também no caminho de Portugal. Mas é exatamente sobre isso que eu queria referir, é porque é que a crise portuguesa também incorpora a crise europeia. A crise europeia é uma crise, primeiro, há uma perda de liderança dos Estados Unidos no mundo. Os Estados Unidos, neste momento, com Joe Biden, andam atrás dos problemas. A ordem mundial não está a ser dominada por Estados Unidos, está a ser desafiada por Estados Unidos. Nós tivemos o Brexit, tivemos a crise de 2008, temos um problema na Ucrânia. Como alguém dizia, a Rússia conseguiu 2 proezas: militarizar a Alemanha e retirar a neutralidade à Suécia. Portanto, nós temos uma crise, temos a Alemanha como motor da economia europeia, que também está a atravessar um momento muito especial. Temos a Itália, temos os movimentos mais à direita. Portanto, a Europa está numa situação muito, não é frágil, mas numa situação dúbia. O projeto europeu precisa de ser reformulado, reencontrado, precisa de ser restabelecido. E o caso português é um caso em que, e eu lembrei-me da questão da monarquia e dos cognomes, porque eu acho que estamos no que eu poderia chamar uma espécie de interregno para uma mudança que aí vem e que terá que ser muito importante para o país, que é uma mudança de transformação do país, porque senão o país começa a andar outra vez para trás. O caso há casos interessantes. Como é que a TAP, os posicionamentos do Bloco de Esquerda, os posicionamentos do Partido Comunista, como é que num espaço de tempo tão curto nós já tivemos tudo com este governo? Sim, mas reparo como a opinião pública não reage a isso. Não, a opinião pública... Pronto, a opinião pública é aquilo que eu te dizia no programa anterior. A opinião pública está... E não é por acaso que a Ministra hoje da Segurança Social vem dizer que os portugueses não estão dependentes. Não, os portugueses estão mais todos dependentes uns dos outros. Não, mas estão mais dependentes do que nunca, Jorge. Não, estão mais dependentes uns dos outros. E o veículo que faz os portugueses serem dependentes uns dos outros é o Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado. E por isso é que esta questão do IUC é uma questão muito relevante. Porque pela primeira vez este governo meteu-se com algo que é muito sensível para os portugueses, que é com o património. E para o português o património é uma casa e um carro. Jorge, não é só isso. Já no ano passado tinha-se metido os portugueses por causa das pensões e que correu mal. Não, mas as pensões é um rendimento. Sim, eu sei. O rendimento é diferente. O património é aquilo que a pessoa pôs de parte para ter, é a sua propriedade. Não há livrete não há escritura, não há escritura sobre as pensões, nem há livrete sobre as pensões. Há um livrete e há uma escritura. Eu sou proprietário. E o Portugal é um país de pequenos proprietários. É um país muito dividido, é um país que tem uma concepção da propriedade e da poupança muito especial. E por isso é que esta mexida no IUC, a tributar a propriedade, que não era aquilo que acontecia no passado, pode estar a ter este reflexo. Mas eu gostaria de voltar um bocadinho atrás sobre a questão que o Joaquim referia. Marcelo Caetano
Salazar afastou-nos da Europa, mas afastou-nos da Europa por razões que a própria Europa lhe tinham dado, e, portanto, as razões que a Europa lhe tinha dado era o susto que ele tinha apanhado na ressaca da Segunda Guerra Mundial, que no fundo era uma parte significativa dos países que tinham ido para a cortina de ferro, e, portanto, o papão comunista fazia parte da narrativa, se quisermos, do regime autoritário de Salazar. Marcelo Caetano devia ter trazido uma primavera, fazer a abertura, não fez e não acompanhou os movimentos europeus. António Costa, ele está a beneficiar desta indefinição europeia, porque ele próprio não está a ser empurrado para lado nenhum. Quando eu te dizia há pouco, antes de começarmos o programa, que era muito bom termos lido, e desculpem estar a ser um bocado, enfim, caótico, mas estou a tentar juntar várias peças. Quando há pouco dizia que o ex-governador do Banco Francês e também dirigente do FMI vem dizer que a política monetária não está a ajudar a Europa a fazer reformas estruturais, é isto que está a acontecer. Deixa-me só lembrar às pessoas que o artigo que o Jorge Marrão está a referir foi publicado hoje no Financial Times. O senhor chama-se Jacques de la Rosière e era o diretor-geral do Fundo Monetário Internacional quando Portugal pediu pela primeira vez ajuda ao fundo. Foi em 1977. Pronto. E o senhor, este senhor francês, este governador, vem dizer: a Europa está a fazer uma coisa muito estranha. Tem uma moeda, não está a fortalecer a moeda porque está a criar políticas orçamentais contraditórias e, por outro lado, a política monetária não está a empurrar os governos para reformas estruturais. Ora, a política tem que se fazer com o orçamento e com a moeda. E com os privados, como é óbvio. E, portanto... E tem que haver coerência entre as duas políticas. E tem que haver coerência. Ora, o projeto europeu não está coerente. E não é por acaso que Portugal, Espanha e a Grécia, que são obrigados, e a Irlanda também, foram obrigados a corrigir o tiro porque a Europa os obrigou e porque não tinham acesso a mercados e viram, no fundo, os seus países, entre aspas, falirem, reagiram de forma muito diferente. Portugal e a Espanha. E isto é muito importante perceber porque a maneira mais fácil de eu tentar explicar isto às pessoas é assim: uma bicha nos serviços de saúde no tempo da Troika era resultante de neoliberalismo. Exatamente. Uma bicha de saúde hoje, nos tempos de António Costa, eu diria, o egoísmo dos médicos. Ou seja, para o mesmo problema, nós interpretamos a forma que nos agrada. Não, quando foi no tempo da Troika, o neoliberalismo. O que é que o neoliberalismo fez? Bom, afastou-se dos mercados, os mercados, este é o resultado, as pessoas não têm dinheiro para comprar saúde. Quando se vai falar agora no tempo de António Costa, é o egoísmo dos médicos. Portanto, o que acontece? A sociedade desequilibrou-se. Desequilibrou-se porque não tem projeto de sociedade. Nós não sabemos se é bom para a nossa sociedade ter o setor público e setor privado. Porquê? Porque no mesmo governo somos capazes de ter as duas coisas completamente contraditórias. Vem Manuel Pizarro, vem Marta Temido, vem o Adalberto Campos Fernandes, e cada um deles tem uma teoria sobre a saúde, mas o Primeiro-Ministro é o mesmo. O mais grave não é os ministros terem ideias diferentes, é o Primeiro-Ministro ser o mesmo. Ora, é este aproveitamento oportunístico de António Costa que não permite que o país se clarifique. E não se clarifique, poderia se clarificar mais para a esquerda ou mais para a direita. E era muito melhor para todos nós, porque assim sabíamos ao que íamos. Agora nós nunca sabemos. De manhã acordamos, não sabemos se a TAP é boa ser privatizada. Passado 3 dias, a TAP se calhar o que é bom é ser nacionalizada. E depois vem... Bom, isto vem de encontro ao teu ponto. Porquê é que Marcelo Rebelo de Sousa faz este veto, se quisermos, ao decreto-lei da TAP? Ao decreto-lei da TAP. Porque também tem que estar baralhado. E baralhado mas afinal a TAP foi preciso aquele fé-diver todo
e depois, de repente, vai ser privatizada. Então, e como é que fica a estratégia da TAP? O Presidente da República está a fazer aí o que faria qualquer cidadão bem informado. Explique-me lá, o senhor só, não estou a dizer que não deva a TAP ser privatizada ou não, explique-me lá isto. Qual é a responsabilidade de Marcelo Rebelo de Sousa? É que ele tem que definir o Primeiro-Ministro com quem quer trabalhar, com quem quer trabalhar. Definir no sentido de o levar a tomar posições mais, se quisermos, mais sólidas. E, portanto, é a falta de solidez que eu julgo que gera eu diria, este cambalhotismo permanente do Partido Socialista de António Costa. Mas, Joaquim, voltando à vaca fria, nós temos um primeiro-ministro que jurou que ia comprar a TAP por causa que eram as novas caravelas do século XXI. Meses depois já não ficámos a saber que as caravelas podiam ser compradas ou operadas por privados, não é? Que é aquilo que nós temos em cima da mesa agora. E agora, além da divergência entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, temos uma divergência gravíssima entre um Primeiro-Ministro e aquele que até há pouco tempo foi seu Ministro, que é o Sr. Dr. Pedro Nuno Santos. E ontem no Parlamento, António Costa já dizia que, se não garantirem que o hub fique em Portugal, não se privatiza a TAP. Bom, isto é tudo encenações. Como o Joaquim costuma dizer, é um palco onde estão os projetores apontados para um canto e depois já as sombras. Onde é que estão as sombras de António Costa aqui? As sombras de António Costa estão na ignorância, que é o pior sítio a ter as sombras, porque nem se vê as sombras, nem se percebe onde é que está o erro da ignorância. A TAP já esteve a ser privatizada no tempo de Sá Carneiro. Sim. Para a Air France. Resistências, impossibilidade de fazer essa operação. Portanto, não é novidade haver uma estratégia para a TAP e depois, quando o avião já está na pista de descolagem, aborta-se a descolagem. O que isto provoca é susto nos passageiros e nos tripulantes, mas até hoje a TAP tem conseguido resistir a estes solavancos e, como agora se vê, já está a dar lucro. Mas o Joaquim não trocou aí o sujeito da frase? Não. É que eu, no lugar de TAP, eu diria os contribuintes. Não é? A TAP tem resistido, os contribuintes é que têm resistido, Joaquim. Já lá meteram vários milhares de milhões de euros. É verdade. Mas há algum paralelismo entre o que acontece com a TAP e o que acontece com a EFASEC. Também aí, os resultados publicados apontam para a inviabilidade da atividade, isto é, o objeto da empresa, por isso simplesmente desaparece, porque só tem resultados negativos que escondem o que é o funcionamento da empresa, e isso é igual na TAP ou na EFASEC. E, no entanto, há quem tenha projetos para estas duas empresas. E não seria surpreendente que gente nova venha mostrar aquilo que ninguém está a ver agora. Isto é, venha mostrar que o objeto destas empresas na aviação e na acumulação e distribuição de energia
são objetos não só viáveis, como necessários para os processos de modernização da nossa economia. A TAP para modernizar o turismo, a FASEC para modernizar a distribuição de energia. Então, qual é o obstáculo que nos impede de ver o que está contido dentro destas empresas? O que nos impede de ver é a acumulação de projetos falhados que os diversos poderes políticos ao longo dos anos têm colocado em cima da TAP. Não é ao lado, é em cima. E, portanto, o avião não levanta, a descolagem não acontece, porque o peso que é colocado em cima da empresa impede que isso suceda. Ó Joaquim, mas acha que esta boca, entre aspas, de António Costa no Parlamento ontem, quando ele diz, bom, se não se respeitar o hub em Lisboa não se privatiza, acha que ele estava a falar a sério ou ele quer apenas afastar as críticas das últimas semanas sobre a privatização e sobre a venda da maioria de capital? Porque ele sabe muito bem, primeiro que não sabe quanto é que vai receber pela TAP, isso é que não escreve, e para não ficar dependente dos compradores. Em segundo lugar, sabe perfeitamente que a negociação de uma empresa como aquelas vai ser totalmente das mãos do comprador e, portanto, ele não se quer expor. Acha que é a primeira hipótese, que é ele está a falar a sério, ou acha que quer apenas afastar-se não se meter num beco sem saída? O truque do António Costa é assobiar para o lado. Isto é, quando vai numa rua escura e aparecem umas sombras que o assustam, Ele assobia. Ele assobia. Não é música, é assobio, não é? É uma forma de respirar com os lábios fechados. E, portanto, assobia. Nós, quando ouvimos o assobio, não vale a pena querermos descobrir a melodia, porque não tem melodia nenhuma. É só mesmo uma reação de medo. E é uma reação de medo porque António Costa já participou em vários modelos para o negócio da TAP. E cada um deles fracassou. Agora, o que é que tem de ser feito para não fracassar? Seguir as condições do comprador que aparecer e seguir as condições do regulador europeu no setor. As duas coisas são necessárias, porque se não tiver comprador e se não satisfazer as regulações do mercado aeronáutico na Europa, então não serve para nada ter a TAP, porque enquanto empresa isolada não tem viabilidade. Enquanto a empresa associada a outras tem perfeita viabilidade e por isso é que haverá quem a queira comprar. Agora, resta saber se as condições de quem a quer vender são aceitáveis por quem a quer comprar. Claro. Porque senão corre o risco de ficar com o aeroporto e com os aviões, mas não tem passageiros. E, portanto, não tem viabilidade. Porque é que este tema me fez recordar os erros da descolonização? É que, afinal, aquilo que era uma impossibilidade para um regime político nacionalista veio-se a verificar como perfeitamente realizável desde que os decisores pudessem encontrar a legitimação na sociedade para aquilo que estavam a decidir na política. E, portanto, qualquer coisa que ia pôr em risco
a legitimidade dos políticos em exercício, que era a descolonização, estava perfeitamente ao seu alcance desde que tivessem os instrumentos democráticos de legitimação da decisão. Que, aliás, foi o que aconteceu noutras sociedades europeias, que também fizeram as suas descolonizações sem grandes traumatismos ou traumatismo comparável àquilo que aconteceu no caso português. É certo que, no caso português, a questão da escala colonial e a escala metropolitana, digamos, fazia prever um sacrifício maior, no caso português, do que noutras sociedades europeias com economias mais desenvolvidas. Isso é um facto, que essa desproporção prejudicava o decisor português em relação ao eleitorado que teria de convencer para fazer essa descolonização. Mas a verdade é que Portugal melhorou as suas condições teóricas de modernização quando deixa de estar confinado ao mercado interno, ao mercado nacional protegido e passa a operar no campo aberto da concorrência global. E, portanto, ganhou eficiência, ganhou horizonte de futuro, quando o que se receava é que, sem o Império Colonial, ficasse preso ao retângulo metropolitano. Ora, este erro de leitura, esta incapacidade de perceber que ficar na mesma era ficar cada vez pior, é, outra vez, o que se encontrou na fase, porque já passou o projeto de privatização da TAP. Há um vício de não aceitar o risco do futuro para ficar preso ao que já não existe, que vem do passado. E, portanto, esta incapacidade para falar politicamente à sociedade portuguesa, explicando o que é que vai acontecer no futuro imediato, esta incapacidade para fazer isso tem conduzido aos erros políticos em que se gasta o que se tinha, mais o que se pediu emprestado, e não se melhorou o horizonte de decisão. Foi sempre assim na sociedade portuguesa? Não, não foi sempre assim, porque se fosse sempre assim nunca tínhamos feito os descobrimentos, nem se tinham desenvolvido as áreas colonizadas, como, apesar de tudo, e das críticas sobre a perda de oportunidades, apesar de tudo, se conseguiu fazer. Hoje, paradoxalmente, é o continente metropolitano que está subdesenvolvido porque não consegue escapar à força de atração do abismo e não consegue olhar para a frente. Como é que se sai deste tipo de situação? Não é seguramente com António Costa e o Partido Socialista, porque António Costa e o Partido Socialista têm todas as suas concepções presas ao passado e ao modo como criticaram o regime salazarista. E nem sequer percebem o que é que o salazarismo tinha para conseguir alimentar taxas de crescimento significativas.
O que significa que nunca quiseram fazer a análise objetiva do que são os nossos obstáculos ao crescimento. Mas não interessa. Jorge, olha-se para isto e fica-se a pensar, bom, quando nós estamos à espera de sinais que permitissem perceber que existe algum consenso na sociedade portuguesa, o que está a acontecer é exatamente o oposto. Até ouvindo aqui o que o Joaquim disse. Eu julgo que a TAP pode ser um bom veículo, neste caso um bom avião, para nós fazermos uma viagem sobre a política portuguesa e percebermos que o que está por trás do fenómeno TAP. Para as pessoas terem noção, a TAP foi constituída com dinheiro privado e com a ajuda do Estado no tempo de Marcelo Caetano, de Salazar. Mas Salazar tinha uma coerência, e vamos retirar desta equação o problema dos direitos políticos e da democracia, da liberdade de expressão, da liberdade de opinião. Vamos às condições de competitividade do país e de sobrevivência e de segurança económica do país. Salazar tinha uma moeda, tinha as contas certas, mas era um país fechado e tinha nacionalismo económico. A produtividade com que nós crescíamos era uma produtividade relativamente baixa porque não tínhamos uma indústria, se quisermos, suficientemente pujante para que, de repente, o país desse grandes saltos. E quando é que o país dá grandes saltos no Estado Novo? Com a abertura à EFTA. E, portanto, o que nós fizemos foi, a partir do momento em que houve essa abertura, o país respondeu à abertura. Mas a TAP servia para quê? A TAP servia como bandeira. E este é um problema muito sério do Partido Socialista, de António Costa. Não era o de Mário Soares, que era um europeísta convicto e tinha uma ideia completamente diferente da Europa do que tem António Costa, pelo que nós estamos a ver. A TAP servia a estratégia do país do Minho ao Timor. Do Minho a Timor, nós tínhamos de ter uma companhia de bandeira porque a nação concretizava-se num território global. Agora vamos pôr a TAP num momento em que nós saímos das colónias, houve a descolonização, e qual é o tema da TAP? Então a TAP serve para a estratégia de quem? Obviamente para a estratégia do turismo. Mas depois, se fazermos para a estratégia do turismo, temos que pensar o que é que António Costa fez ao turismo. Diz que em Lisboa há turistas a mais. Mas ficou. Não, que há turistas a mais e ao mesmo tempo discute a TAP e discute o aeroporto. Sim. Então, o que é que nós estamos a discutir? Não tem nada a ver com coerência política, coerência económica. Tem a ver com a ocupação de poder para poder controlar a sociedade portuguesa. Mas a sociedade que nos foi proposta pela Troika foi uma diferente. Foi dizer assim, vocês, se não têm dinheiro, não têm vícios. Todos os ativos que vocês têm, que foram comprados com dívida bancária, se faz favor, vendam-nos. Entre os quais a TAP. Entre os quais a TAP. Eu só estou a conversar a TAP para as pessoas perceberem o que é que a Troika nos propôs. Diz, os senhores têm os bancos endividados, os senhores não têm dinheiro para pagar as vossas dívidas aos credores. Então, se faz favor, vendam os ativos que têm. Então, vendam os ativos e o que é que significaria? Significaria que esse ativo teria que ser gerido por um terceiro. E a pergunta é, como é que numa economia aberta se consegue transformar um ativo detido por estrangeiros em algo estratégico? E essa vai ser a dificuldade de António Costa. Só que a aviação tem uma característica especial, e aí eu percebo António Costa e isso ele tem razão. Os aeroportos no mundo funcionam quando têm companhias de hub. Porquê? Porque, como é uma estrutura muito pesada, é bom ter uma companhia faça a distribuição, que tenha pelo menos X% da cota no aeroporto, porque já se sabe que há uma boa ligação. Portanto, o custo geral é muito mais baixo para todos. Por isso, com razão, o Porto reclama que a TAP fugiu do Porto. Porquê? Porque falta uma companhia que seja uma espécie de um hub da zona do Porto. Portanto, o que é que António Costa fez? Não fez nada. Basicamente está a navegar de acordo com
as contas certas. Não tem estratégia política e económica direcionada. A proposta que a Troika nos fez foi diferente. Foi dizer, vocês abram-se ao mundo, tornem-se competitivos, ponham uma economia, atraiam capital externo e voltam-se para as exportações. Mas o que é o trabalho da TAP? O trabalho da TAP, com certeza, não é levar portugueses para a República Dominicana. Se é isso que me estão a dizer. Então qual é? O trabalho da TAP é atrair rendimento mundial para vender o território português. Mas não é o Partido Socialista, não é a esquerda que diz que o setor do turismo é o setor dos baixos salários e que está a destruir a paz das sociedades. Mas dá jeito porque serve para equilibrar as contas, os rendimentos das pessoas e por aí adiante. Camilo, é as narrativas, por isso é que é importante nós discutirmos isto e despir o que está por trás desta política. Sim. Para as pessoas perceberem a incoerência total de tudo isto que nós estamos a falar. E depois temos um ex-ministro do atual primeiro-ministro a vir dizer coisas completamente contrárias em relação à TAP. E não é por acaso que o Bloco agora diz que o Partido Socialista é um partido que está a fazer a vontade à direita. Mas a direita não é a TAP, não é a privatização da TAP. A direita é um projeto, presumo, um bocadinho maior que isso. Só que a narrativa socialista é cada vez que se faz qualquer movimento que possa pôr em causa o poder socialista, é uma política de direita. Soltam os cães. Soltam os cães. Portanto, não tem... E, portanto, qual é a dificuldade que se tem a gerir a política portuguesa? É este sempre em pé do Primeiro-Ministro que vai fazendo isto e que torna difícil nós percebermos, então, porque é que se está a fazer isto. No final do dia tem que haver alguma razão. A razão é só uma, é o Partido Socialista manter-se no poder, custo que custar. É que custo que custar, que foi a expressão utilizada na altura da Troika, está agora a ser feita pelo Partido Socialista de outra forma. É custo que custar. O que é que custou aos portugueses a política monetária europeia? Quebra total de rendimentos. O que é que custou aos portugueses? Baixou a dívida pública portuguesa. Mas não foi isso que nos foi proposto em 2011? E porquê é que nós não aceitámos isso? Bom, e então vem o tema que é mais complexo e que o Joaquim há pouco referiu, não sei se era nesse sentido que se queria referir, é porque os grupos de interesse, como é que é dizer, são como lapas, agarram-se aos aviões, aos comboios, às estradas deste planeta, ou seja, agarram-se porque é ali que está uma parte do investimento, é ali que está, no fundo, uma renda possível. E as grandes fontes do Orçamento de Estado? Não é só grandes fontes, são grandes fontes de poder fazer uma associação, porque há aqui um tema que é estratégico para o país, e é isso aí, provavelmente a Troika errou. A ideia que nós somos uma federação de países não é real nem é substancial na Europa. Mesmo os Estados Unidos, os próprios Estados têm uma grande, eu diria, uma grande margem de manobra em relação ao governo federal. Mas os Estados têm concepções estratégicas do próprio Estado. E eu acho que a concepção estratégica para o país na Troika não foi acautelada. Mas não foi acautelada porque José Sócrates já negociou isso bem, não foi porque Pedro Passos Coelho seja o responsável. Pedro Passos Coelho agarrou no documento, aliás, nomeou uma equipa, lembro que era o Carlos Moedas e depois penso que Paulo Portas também se envolveu, e iam pondo tiques marcos a pôr isto está feito, isto está feito, isto está feito, isto está feito. Cumpriu o caderno de encargos que lhe foi imposto, mas não foram eles que negociaram o caderno de encargos. E na altura, como estava com a corda na garganta, não acautelou interesses estratégicos do país. Porque o Partido Socialista não consegue fazer uma gestão estratégica do país se não for ele a mandar nos ativos. Coisa que Salazar fazia e não era dono de quase nada. Que eu me recordo, só há nacionalizações
porque havia privados. Porque quando dizem que Salazar, que era um estatista, eu digo, espera lá aí uma coisa. Ele não dava liberdade política, não permitia os direitos políticos, não tínhamos liberdade de expressão, não tínhamos liberdade de opinião, mas liberdade económica existia. Existia o condicionamento, mas existia a liberdade económica. Que eu saiba, depois do 25 de Abril, nacionalizou-se, não se privatizou. Nacionalizou-se então porque era privado. Então o que é que fez o Partido Socialista? O Partido Socialista montou-se na ressaca das privatizações e ainda ficou com os resquícios das nacionalizações. E não me recordo o tempo que demorou a extinguir o Instituto de Participações do Estado. Aquilo foi uma coisa inacreditável. Portanto, há aqui vamos ver, e é esta falta de sentido estratégico do Partido Socialista relativamente à economia e as relações do Estado com uma economia privada e aberta que não lhe permite sair disto. Não lhe permite. E por mais voltas que tu possas dar, o caso da saúde é outro exemplo. A saúde, qual é o problema? O problema é que o Partido Socialista veio dizer que vai fazer loas ao Serviço Nacional de Saúde como se o Serviço Nacional de Saúde só funcionasse se for todo ele gerido centralmente pelo Ministro da Saúde. O resultado prático está à vista. Que no fundo é a saída das pessoas... Eu só não percebo, há bocado não te quis interromper, mas tu estavas a dizer que há uma diferença grande entre António Costa e Mário Soares. Não. Que António Costa é uma pessoa virada para dentro, Mário Soares é um europeísta. Jorge, mas depois a gente vai ver os factos e eu não estou inteiramente de acordo contigo. Mário Soares foi o principal responsável por recusar rever a Constituição da República Portuguesa em 82, num artigo fundamental chamado Irreversibilidade das Nacionalizações. O PS só aceita este princípio depois, em 1989, quando se faz a segunda revisão. Não consigo perceber porque é que tu dizes aqui que Mário Soares era um europeísta convicto. Porque ele agarrou-se, por exemplo, porque... não é só a TAP continua nacionalizada, a banca também. Não foi ele que nacionalizou. Está bem, mas não quis desnacionalizar. Mas Mário Soares, e o Joaquim pode falar melhor, Mário Soares tinha um sentido político e de oportunidade, ou seja, ele percebia qual era o momento em que tinha que mudar de posição para ficar do lado certo da história. E a verdade é que ele ficou do lado certo da história quando nos pôs na Europa. E o Partido Socialista hoje, nós temos que olhar para o Partido Socialista hoje, sem Mário Soares, era um partido que não quer comemorar o 25 de novembro. Não tínhamos dúvidas sobre isso. Sim, é um partido que vive bem, com Mariana Mortágua a dizer que é um partido de direita e que o Pedro Nuno Santos acha-se que é um grande homem de esquerda. Quer dizer, são pessoas, e por isso é que eu estava a referir àquele livro das Pátrias. Ele tem lá uma história interessante sobre Durão Barroso e sobre Xavier Solana, que ele diz, eu era muito novo. No caso de Durão Barroso já não era tão novo, porque apanhou já como Presidente da Comissão Europeia. E que o Durão Barroso tinha no seu gabinete uma fotografia, não sei se era do Time, em que tinha um anão e o gigante majacase português de Moçambique para explicar o que é que era Portugal. Portanto, tratava do salazarista de anões como de gigantes e que aquilo era o mundo português, era o Império Português. E que ele dizia, eu fiz-me a pensar, isto não pode ser, isto não é o país que nós queremos para o futuro. Formou-se na ideia, na zona maoísta, e era importante, ele diz, há uma faixa dos dirigentes que se forma maoísta? Numa cultura política... MRPP? Não, uma cultura política contrária, se quisermos, aos movimentos da história da democracia liberal. Exatamente. Mas em oposição a ditaduras, que era o caso de Portugal, o caso acho que era o irmão de Xavier Solana, foi morto na Guerra Civil. Sim, o Xavier Solana, para aqueles mais distraídos, foi Ministro de Negócios Estrangeiros de Felipe González, quando era Primeiro-Ministro de Espanha. E diz ele, e formaram-se, quando ele falou nos coronéis, a mesma coisa, ou seja, é uma geração, e o Joaquim deve se lembrar dessa geração maoísta, que andou na nossa faculdade, que eram todos, no fundo, e é nesse sentido que eu digo que o Mário Soares era um europeu convicto. O Mário Soares não foi para essa zona. O Mário saiu dessa zona muito mais rápido que os outros. Deixa-me ir ali ao Joaquim. Joaquim, isto que já está a dizer, lembrar que há uma parte da geração política portuguesa que agora está no poder e outra já saiu,
que se formou no maoísmo. Isto não tem consequências, mesmo a nível de subconsciente, para aquilo que é a governação que se faz. Nós não somos um país de reformas, já reparou? Mesmo gente de direita. Olha, Durão Barroso, nós não somos um país de reformas. E não tem a ver com isso. Bom, tem consequências no sentido em que a biografia de cada dirigente político influencia o modo como ele analisa o futuro. Sim. E por isso, quem vem de posições radicais e depois quer apresentar políticas moderadas, está sempre a dialogar consigo próprio, antes de dialogar com os outros. Exatamente. E, portanto, não é um bom negociador, porque quem negocia com ele também não consegue selecionar o que é o efeito do presente e o que é o efeito da memória naquele dirigente em concreto. Mário Soares não teve esse tipo de problema porque, se é verdade que também teve posições radicais e depois se tornou moderado, não tinha crise de consciência para essa mudança. Em cada uma das situações, ele achava sempre que estava certo. E, portanto, não dava para ter problemas de consciência ou hesitar no caminho a seguir. Depois, justificava o que tinha decidido porque tinha intuição. Não tinha nada de intuição, mas era a maneira que ele se servia para justificar as mudanças de posição que ia tendo. Mas tinha coragem para a decisão. Não só tinha coragem para a decisão, como tinha liberdade para a decisão. Exatamente isso. E esta forma de liberdade para a decisão era também um modo de se libertar das consequências do passado. E, portanto, como estava sempre livre, estava sempre a olhar para a frente. Quando alguém lhe perguntava, mas o senhor disse... Eu disse isso. Não, grande surpresa por alguém dizer que ele tinha dito. Não, está a interpretar mal. Bom, esta liberdade não tem António Costa. António Costa é um funcionário de partido, pertence à segunda geração depois da fundação do partido e, como pertence à segunda geração, tem a obrigação de respeitar os fundadores e de dizer que não se afastou das linhas orientadoras dos fundadores. Mas a verdade é que nunca o ouvemos a citar nem Mário Soares, nem Salgado Zanha. Ele não se referencia. Mas porquê, Joaquim? Porque acha que é mesmo muito bom e que ele é o farol? Não, porque nunca refletiu ou não quis refletir sobre o que os seus antecessores fizeram. E para não ficar preso a esses fantasmas, prefere não pensar neles. E portanto, tinha que falar-nos a Sócrates. E, portanto, avança sempre como se tivesse acabado de nascer. Ora, a verdade é que isso não é uma boa atitude para um primeiro-ministro, que deve ser desconfiado, deve analisar várias vezes a mesma questão nas suas diversas perspectivas,
ainda que isso possa dar uma imagem de hesitação na decisão. A verdade é que essa hesitação que deixa os adversários na escuridão, sem saber o que é que ele vai fazer, o que é que vai pensar. Essa penso que será a grande dificuldade na relação entre o Marcelo Rebelo de Sousa e o António Costa. Porque para Marcelo Rebelo de Sousa poder fazer os seus esquemas orientadores precisa de ter confiança naquilo que vai ser a trajetória daqueles com quem trabalha. E ele não sabe qual é a trajetória de António Costa. E ele não sabe qual é a trajetória. Jorge, há bocado querias comentar a questão do funcionário do partido e julgo também esta parte, não é? Sim. Isto, para percebermos, se calhar, este impasse com que nós nos confrontamos. Se nós olharmos para o jornal mais relevante do país, o Jornal Expresso, nós verificamos que grande parte das notícias, há ali uma construção que resulta daquilo que eu poderia chamar os recados de Belém. Normalmente pela voz da Ângela Silva. Sim, não, mas quer dizer, há uma espécie de... Há ali uma oposição que vem de Belém, que sempre foi uma tradição dos presidentes, não é uma coisa que se possa imputar diretamente a Marcelo, mas depois há uma espécie de um esvaziamento em que depois não há uma oposição, pois há a oposição estridente da extrema-esquerda e agora também da direita do Chega de André Ventura. E, portanto, não há uma espécie de equilíbrio. Onde é que e esta questão da liderança que o Joaquim referia de António Costa ser funcionário do partido, faz lembrar aquela história de Helmut Kohl, que era um dirigente que basicamente era um frigorífico, não era um armário, era um tipo enorme, que quando esse historiador o vai entrevistar, ele começa a entrevista a dizer-lhe que você vem-me falar sobre a Europa, faz tudo sobre a Europa, relembre-se que eu estou sentado na cadeira onde esteve Adolf Hitler. E, portanto, eu tenho que olhar para a Europa de forma um bocadinho diferente, porque o que ele nos trouxe não trouxe nada de bom. Então disse, eu vou preferir uma Europa, uma Alemanha europeia e não uma Europa alemã. Foi a tese dele. E depois juntou, fez a reunificação, e Margaret Thatcher, que teve um fim de semana a ouvir não sei quantos conselheiros, foi contra a reunificação. Mas ambos tiveram coragem de fazer aquilo que acham que está certo. Um funcionário não é capaz de fazer isso, porque um funcionário sobe na carreira. Não é um estadista. Não, sobe na carreira. Um funcionário não é um líder no sentido Sim. em que vai-se camaleando para chegar lá acima. Participa nos corredores do poder, sim, vai andando por ali e toda a gente respeita enquanto ele é vivo, mas depois dele morrer ninguém se lembra dos funcionários e toda a gente se lembra dos líderes. E isso é um pouco o que se passa com António Costa. É incapaz de fazer elogios e encómios e ataques aos seus antecessores, faz sempre tiradas sibilinas sobre os seus adversários, lançou todos na disputa sobre quem é a sucessão de António Costa, deixa o Partido Socialista a tremer porque não sabe o que é que ele vai fazer, se vai para a Europa, se não vai, faz estes desafios permanentes ao Presidente da República. O que é que ele está a fazer? Gerir a sua carreira nos corredores do poder. Mas depois falta-lhe este rasgo de Soares, que era, meus senhores, vocês estão-me a chatear, eu acho que o país deve para ali, se não quero vou-me embora e bate com a porta. Quantas vezes Soares bateu com a porta? Várias vezes. E por isso é que nós estamos a dizer que é difícil combater em Portugal e fazer debate político, porque esta geração, o próprio Marcelo também fez este caminho sinuoso, portanto, conquista o país através da televisão. As pessoas nunca viram em Marcelo Rebelo de Sousa uma pessoa com capacidade de decisão, na lógica de um futuro Primeiro-Ministro, não lhe deram
ele não teve não conseguiu agarrar essa oportunidade e, portanto, por isso é que nós estamos numa situação difícil, porque ninguém fez. Ou seja, é uma ruptura, eu diria que é quase que uma ruptura que só pode, não sei como é que se poderia chamar, a última tempestade chamava-se Celine, não, como é que se chamava a última? Não, é a Aline, agora é a Celine. Celine, a tempestade, só com uma tempestade, e a tempestade vai ser europeia ou mundial, é que pode levar Marcelo ou António Costa a tomarem decisões mais sérias sobre o país, porque nenhum deles tem condições psicológicas, pessoais, objetivas, que nos permitam ter esta noção de liderança para a mudança, transformação de um país. E o mais estranho é a comunicação social. Se nós observarmos a comunicação social está a retratar o que se está a passar em Portugal como se isto fossem casos de má gestão, egoísmo dos sindicatos, reivindicações excepcionais. Não está a perceber que o modelo que o Partido Socialista introduziu na sociedade, o modelo de incentivos à sociedade, quer do ponto de vista público, quer do ponto de vista privado, é perverso, não gera valor à sociedade. E isso é que deve ser a grande crítica ao Partido Socialista. Não, a crítica é se o ministro é mais à esquerda, mais à direita, se um tem um Porsche ou não tem, se o outro andava com um brinco, se faz uns rasgos no Parlamento, uns soundbites, é tudo todos os espinos que há sobre a política portuguesa e depois sobre aquilo que é essencial, que é no fundo saber para onde é que o Partido Socialista quer levar, António Costa quer levar o país. Isso fica para trás. Nós não conseguimos descortinar. E assim terminamos o Think Tank desta semana. Como sabe, o programa vai sempre para o ar às terças-feiras, às 17h30. E também, como sabe, este canal tem uma parceria com a Prozis e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sandy Zalidat. Fique bem, nós voltamos na próxima terça. Tenha um grande feriado amanhã, mas não se esqueça, é que apesar do feriado, não deixa de haver ao nascer do dia. Portanto, o programa matinal de Cor do Dinheiro às 8 da manhã. Portanto, eu fico à sua espera amanhã às 8. Tenha então um grande dia e um bom resto de semana. Muito obrigado.